Então, antes, um profissional, quando era reconhecido pelo seu currículo dentro de uma empresa, hoje é exigido dele, principalmente dentro das empresas, que ele tenha outras skills que não somente a sua capacidade técnica de entregar resultados, que é justamente ele conseguir unir comunicação, estratégia e posicionamento. E isso muito pouco se fala nos cursos de graduação, de pós-graduação. São skills que esses profissionais precisam adquirir fora, geralmente, desse contexto universitário. E é exatamente esse o momento onde existem muitas outras opções, como cursos. Se você for no YouTube, por exemplo, você vai achar muito conteúdo gratuito, conteúdo feito por profissionais muito bons e que são especializados dentro dessa cadeia, ou seja, profissionais especializados em comunicação, especialistas também focados em estratégia, você encapsular o seu conhecimento e transformar isso em estratégia. E também, quando a gente pensa em posicionamento, nós também pensamos na forma como a gente vai levar o nosso conhecimento, como que a gente vai colocar isso em prática, porque isso também faz parte desse escopo de uma entrega dentro do mundo corporativo. E são exatamente essas skills que são tão valorizadas quanto o próprio conhecimento técnico que esses profissionais têm e que eles tiveram anos aí para conquistar. Isso é Bom, a economia do conhecimento ele cresce no mundo todo e o Brasil acaba acompanhando essa tendência de crescimento, mas não somente por meio de graduação e pós-graduação, esse meio convencional de obtenção de conhecimento. Isso porque a forma de consumir conhecimento mudou muito ao longo do tempo e isso fez com que as pessoas tivessem muitas fontes, principalmente por conta de internet, que hoje você consegue consumir muita coisa gratuita, inclusive, e isso abriu um leque de opções para que você consiga compartilhar o seu conhecimento e principalmente monetizar ele, faturar com ele, né? Um dos pontos interessantes é justamente uma mudança do mercado de trabalho e da forma como a gente sempre se habituou a conseguir renda, né? Ou seja, de fato, seja por meio de salário, seja por meio de faturamento para quem tem empresa, seja por meio, né, de qualquer tipo de receita que qualquer profissional aí, independentemente da categoria em que ele se enquadra, ele utiliza para obtenção de renda, né? Justamente esse é um dos pontos em que hoje muitas pessoas que trabalham para uma empresa, principalmente no modelo CLT, não sabem que ao mesmo tempo em que elas trabalham como CLT para a empresa, e isso sempre foi tido como você ser exclusivo daquela empresa, não necessariamente você precisa ser exclusivo na prática dessa empresa, mesmo sendo CLT, porque a lei trabalhista no Brasil ela permite que um profissional CLT ele compartilhe, né, o seu conhecimento e consiga gerar receita por meio de outras fontes, principalmente em se tratando de consultorias. Então, a partir do momento que existe um profissional que tem muito conhecimento, que hoje ele está exclusivo, entre aspas, né, dentro de uma empresa, né, tá com um modelo de trabalho relativamente fixo ali, ele entenda que todo 100% da dedicação dele, do compartilhamento do conhecimento dele prático, tenha que ser voltada somente para essa empresa. E não necessariamente. Ele pode atuar vendendo o seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento por outras fontes, por outros meios. Só que esse é o principal ponto. Todo mundo sempre foi muito condicionado. Estou numa empresa hoje e essa empresa, ela de fato tem a minha exclusividade, mas isso é cultural. Se a gente for parar para pensar, nós podemos ser exclusivos sim de uma empresa, isso pode ser uma decisão, mas não existe uma decisão consciente hoje. Existe uma falsa sensação de que existe uma exclusividade ali. E esse conhecimento, a partir do momento que ele é levado para outras fontes, ou seja, muitas pessoas podem obter o conhecimento de um profissional, né, que hoje ocupa uma posição de executivo ou um profissional técnico dentro de uma empresa, e ele não consegue acesso a isso. Principalmente porque quando a gente pensa em conhecimento, nós pensamos em não só o conhecimento teórico versus prático que esse profissional exerce dentro de uma companhia, como também esse conhecimento ele é carregado, principalmente para quem atua há anos no mercado corporativo, de experiência. Experiência não se compra. Você não consegue iniciar um curso, você obter conhecimento junto com experiência. A experiência é um processo muito individualizado. As pessoas adquirem conhecimento por meio da sua trajetória individual,
pelas empresas pelas quais ela passa, pelas atividades que ela sempre exerceu, pelos desafios, né, pelos resultados que ela já conseguiu levar para várias empresas. Então, tudo isso acaba sendo uma somatória muito rica, inclusive, é um ativo muito valioso, a experiência de um profissional, né, que já errou muito, precisou vencer batalhas para conseguir entender que um caminho pode ser o caminho mais seguro, mais assertivo, porque ela já tentou outros e acabou quebrando a cara, ela não conseguiu de fato obter o resultado. E esse processo ele é muito individual. Então, você adquirir o conhecimento de outra pessoa é o mais padrão, é o mais comum, porque conhecimento, né, vem de uma base teórica, só que a experiência, o acesso à experiência daquela pessoa é algo único, é algo 100% exclusivo, é algo que ninguém consegue compartilhar, a não ser aquela pessoa que teve aquela experiência, aquela jornada, aquela trajetória única. Então, quando a gente pensa em junção de conhecimento com experiência, é exatamente essa conjuntura que hoje é um dos principais ativos dos profissionais, mas muito deles, eu diria a maioria, não tem consciência disso, não se atenta com relação ao quanto que ela pode transformar esse ativo em retorno financeiro para ela. E um dos grandes motivos disso foi principalmente o que me motivou, inclusive, a encarar um desafio, que é justamente construir uma plataforma que fosse a conexão entre essas pessoas que têm muito conhecimento / experiência com pessoas que poderiam muito bem acessar esses conhecimentos que são únicos e exclusivos e específicos, essas experiências que acabam também sendo extremamente únicas, e cortar caminho, ou seja, ter um tipo de consultoria, um tipo de bate-papo que vá fazer uma conexão e faça com que uma pessoa acesse um conhecimento que hoje pode estar única e exclusivamente dedicada por uma empresa, e esse profissional ele acaba não fornecendo o seu conhecimento para outras pessoas ou até mesmo para finalidades de fato de compartilhamento de expertise. Então, a partir do momento que a gente pensa em conhecimento e experiência, esse é um dos principais ativos, porque leva-se tempo para você conquistar, leva-se tempo para você construir, e isso é justamente um ativo extremamente valioso, mas muitas pessoas acabam deixando isso exclusivo para uma determinada empresa ou acaba não tendo meios e formas de conseguir compartilhar isso com outras pessoas. Então, quando eu construí a Klook, né, que é a plataforma que faz essa conexão entre profissionais e pessoas que querem adquirir esse conhecimento e experiência de determinados profissionais, é exatamente ali o ponto de encontro que essas pessoas poderiam fazer para monetizar, para rentabilizar o seu conhecimento fora dentro do seu contexto que hoje já faz, já compartilha, já leva isso de uma forma exclusiva ou dedicada para uma empresa ou para sua própria empresa, enfim. Então o que a gente pode concluir disso tudo? Vai ser possível você conseguir compartilhar e surfar essa onda da economia do conhecimento a partir do momento que você transforma um conhecimento que está estagnado, que, como eu disse no início desse vídeo, muitos profissionais, só 12% acaba realmente utilizando o seu conhecimento dentro da atividade que desenvolve hoje. E a partir do momento que você transforma esse conhecimento teórico e entrega tangível, soluções e, de fato, valor agregado, é exatamente esse o contexto, é esse o segredo para que quem, de fato, quer faturar, quem quer surfar a onda da economia do conhecimento e, de fato, crescer com ela, é justamente não só pegar as suas skills técnicas, como também transformar isso em ações e resultados tangíveis e reais, porque do contrário, esses profissionais eles vão continuar estagnados, eles vão continuar com conhecimento acumulado. Isso, de fato, acaba sendo um desperdício para todo mundo, não só para quem detém esse conhecimento, como também para quem precisa dele e precisa acessar esse conhecimento para também crescer, porque afinal, a experiência dessa pessoa, desse profissional, ela não vai ser comprada, não vai ser adquirida em nenhum lugar. Você pode comprar um curso online, você pode comprar graduação, pós-graduação, MBA, fazer mestrado, doutorado. Experiência é algo que você só consegue absorver de quem passou por aquela experiência. Esse é o ponto de reflexão que eu trago aqui
E é justamente esse comportamento e essa conscientização que eu quero fomentar cada vez mais e trazer aqui para discussão com todo mundo que acompanha aqui os nossos vídeos. Esse é o